Boa noite, amigos, boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos aqui, sim, mais uma quarta-feira, nos reunindo para orarmos, para aprendermos mais sobre as lições deixadas pelo nosso Mestre, para unirmos as nossas energias em prol de todos os nossos familiares e amigos necessitados. É com muita alegria que nós estamos agora dando início a mais um estudo e oração. Agradeço a presença de todos, aqueles que estão deixando mensagem no chat, aqueles que não deixam mensagem, mas que já estão reunidos aqui. É muito bom estar com vocês e ter a certeza de que juntos vamos aprendendo, caminhando, renovando as nossas energias. Tomara que possamos, ao encerrar o nosso estudo de oração, com uma bonita reflexão que faremos hoje, nós possamos nos sentir mais leves, mais protegidos, mais reenergizados e dispostos a enfrentar cada dificuldade com a força necessária para seguirmos adiante, adquirindo cada vez mais condições de trilharmos essa escalada evolutiva rumo à verdadeira felicidade, né? E agora vocês estão escutando os doguinhos todos da rua, inclusive daqui de casa, estão latindo, mas vai passar. Deve ter uns 10 doguinhos latindo, né? Mas o estúdio não é a prova de som, não tem problema, né? Vamos seguindo. Me digam se estão me ouvindo bem, tá? Se estão me vendo bem, me deem retorno aí. Bom, vamos lá ver quem deixou mensagem hoje à noite. Gessilda, querida, um abraço. Didi, Liliana, Dona Vanúzia, um abração para vocês. Jacira Duval, Margarida Bessa de Uberaba, seja bem-vinda. Bem-vinda também a Jacira. Rafael Ferreira, David Ouro, boa noite. Boa noite, Tita, Maria de Fátima Rossi, Dona Irene Fleury, sejam todos bem-vindos. Estelinha, Marisa, diretamente lá da sua terrinha Paraguai, Maurício Duval, Estela, Paulo Parachim, Solange, Débora, Alex, todos queridos amigos do coração, Maria Ângela Santos, Maria Auxiliadora em Uberlândia, Lúcia, Estela dizendo que Babi está no coral, exatamente, e Cristiane de Rio Verde, sejam todos muito bem-vindos, e nós vamos hoje ter uma lição diferente, porque eu peguei um livro aqui da coleção Série Psicológica de Joana de Ângeles, né? Esse livro de Divaldo Ferreira Franco, a psicografia, autoria da nossa querida mentora Joana de Ângeles. E aqui o capítulo 18 tem o seguinte título: Complexidade dos Sofrimentos. Então, eu resolvi fazer de uma forma diferente. É um capítulo bem extenso, mas eu peguei alguns parágrafos para que a gente pudesse ler e fazer uma reflexão bacana sobre esse assunto sofrimentos, né? Então, eu vou ler um trecho e comento, depois eu leio um trecho e comento, tá certo? E eu espero que todos vocês possam aproveitar esses ensinamentos maravilhosos da mentora Joana de Ângeles, porque eu li o capítulo, eu reli, e cada vez que a gente relê, parece que a gente encontra algo mais ali para refletir, né? Então, nós vamos dar início à leitura, comentários, que vai ser o modelo do estudo e oração de hoje. Porque como o texto é muito grande, se eu ler todo o texto primeiro, de repente fica faltando algum detalhe importante da gente analisar, né? Complexidade dos sentimentos, o capítulo inicia e mais à frente Joana de Ângeles fala: os sofrimentos apresentam-se nos lares abastados com a mesma espontaneidade com que se adentram nos locais onde se refugia a miséria. Muitos rostos sorridentes estão apenas disfarçados com máscaras de alegria, que não conseguem ocultar
os sentimentos íntimos perturbadores. As labaredas das fogueiras das vaidades não consomem as inquietações que se encontram nos corações dos campeões da ilusão. O que está acontecendo com a cultura e a civilização? Então, nesse princípio, Joana de Ângeles nos lembra que mesmo com todas as conquistas humanas materiais, né, com tantas demonstrações de evolução, no sentido, quando a gente olha a medicina, os meios de transporte, a comunicação, a telecomunicação, apesar de tudo isso, nós ainda encontramos sofrimentos em qualquer lugar que a gente vá, que a gente esteja, né? E aqui ela lembra, os lares onde a miséria impera têm sofrimentos, mas também nos lares mais abastados encontra-se o sofrimento ali presente. Muitos rostos sorridentes que a gente pensa, né? Hoje nas redes sociais, a gente vê tantos rostos que estão assim como um modelo de alegria, de felicidade, mas dentro o coração sofre. E às vezes as pessoas entram em uma necessidade de entrar neste campo da ilusão, a necessidade de mostrar que está feliz, que está tudo 100%, que está tudo maravilhoso, mas internamente a pessoa sofre. Então, o que está acontecendo com a civilização e com o mundo? Nós estamos tendo, nesse momento, uma desarmonia do interno com o externo. Muitas vezes o nosso interno, o nosso lado espiritual está pobre, enquanto que o lado material está cada vez mais rico. Por que isso? Nós entramos nesse embate do mundo capitalista, deste mundo atual, que exige que tenhamos e que nos faz acreditar que tendo, principalmente, status, poder econômico, roupas, bolsas, carros de grifes, né? Nós alcançaremos a felicidade. Porque é isso que dizem as propagandas. Mas, ao mesmo tempo, este mesmo mundo está se esquecendo de cuidar do interior. É a mesma coisa da gente, de repente, ter uma casa com uma fachada maravilhosa e não consertarmos as goteiras, não cuidarmos do encanamento, da fiação elétrica. Fica aquela casa por fora maravilhosa, mas sem funcionalidade e que traz sempre os dissabores. Então, esse início é interessante. Joana lembrar que existe assim, onde tem a riqueza material, não há isenção de sofrimento. E onde tem aquela face da ilusão de imensa felicidade, constante felicidade, nem sempre isso também acontece. Porque o mundo está mostrando, né, muitos momentos de ilusão como sendo momentos reais. Continuando a leitura. Sucede que os notáveis investimentos na conquista do exterior não lograram propiciar harmonia interna no ser humano, resultando em um grande choque entre as coisas agradáveis que proporcionam prazer e a realidade íntima de cada um, com as aspirações da paz que parece muito distante. As conquistas exteriores produzem sensações e emoções transitórias, que normalmente deixam um grande vazio existencial, por não atenderem às ansiedades do sentimento profundo. O ser interior é muito diferente daquele que se faz visível, que se torna conhecido. Em razão da intensa busca para solucionar as necessidades, há sempre um distanciamento do silêncio interno.
Esse silêncio interno se torna necessário para o atendimento das ânsias do coração, das aspirações espirituais, assim evitando sofrimentos que se instalam com facilidade. Então, Joana nos lembra um dos motivos de sofrimento: é a gente se esquecer de se escutar, de trabalhar o interno, de trabalhar o espírito, de trabalhar as ânsias do seu coração que habita o seu mundo espiritual. E esse distanciamento gera um vazio existencial. Então, você pode ter muitas conquistas exteriores e internamente estar vazio. A gente vê muito isso, que a gente fica muito chocado, e a primeira resposta que a gente fala é: nossa, mas essa pessoa tinha tudo. Quantas vezes nós falamos isso? Quando a gente fica sabendo que um ator, uma atriz, um cantor atentou e exterminou a sua vida, né? Quando uma pessoa pratica um suicídio e a gente imagina que aquela pessoa tem fama, tem dinheiro, tem beleza, tem amigos, tem tudo, a gente não consegue entender. E aí a nossa fala é: nossa, mas ela tinha tudo. Por que que ela fez isso? Tinha tudo de material, mas faltava o quê? O sentido existencial no coração dela. Então, quando nós não atendemos às nossas necessidades internas, nós nos distanciamos de nós. E aí a gente valida apenas o externo. Existe essa distância entre o externo que eu demonstro e o interno que eu sinto. E isso é um dos geradores de sofrimentos. Então, nós precisamos ter rotinas na nossa vida que nos auxiliem a olhar para dentro. Joana chama aqui de silêncio interno, porque muitas vezes eu não sei nem meus desejos, muitas vezes eu não sei o que eu preciso, eu não sei nem quem eu sou mais. Por quê? Desculpa, passei a vida vivendo a vida dos outros, né? A vida do marido, dos filhos, das aspirações do meu pai, das minhas aspirações de jovem, adolescente, e de repente eu me encontro mais madura, sem escutar as minhas aspirações atuais, de uma mulher mais madura, e sem compreender o que realmente eu desejo, né? O que que a minha alma pede? Porque muitas vezes estar em baladas muito frequentadas e ter vários likes aí na rede social, no Instagram, não é tradução de felicidade. Muitas vezes a minha alma pede o silêncio, pede um encontro íntimo, sem tanta foto, né? Às vezes a minha alma quer comer um cachorro quente sem tirar foto do cachorro quente e postar no Instagram, né? Então a gente precisa de se escutar. Outras vezes eu estou necessitando de presenças amigas, de amizade. Quantas vezes nós não temos saudades de Jesus e nem nos atentamos para isso? Muitas vezes nós já estivemos encarnados junto com Jesus. Nós vivenciamos aquelas eras e hoje a gente sente saudade. Por quê? Porque a gente guardou na nossa memória, na memória, no inconsciente coletivo, essa presença dele. E a gente sente saudade porque muitas vezes a gente se distancia dele. Quantas e quantas vezes nós não fazemos o nosso tratamento espiritual, nós faltamos na ida às nossas igrejas, seja lá qual religião for. Por quê? Porque a matéria chama. É uma reunião que é importante, né? É um evento social que é importante. Eu não posso deixar de trabalhar esse horário porque eu preciso de ter esse dinheiro e por aí vai. E estamos sempre nos distanciando de nós. Não, eu tenho uma reunião que não pode esperar. Nossa, marcaram reunião na hora do tratamento espiritual. E qual vai ser a minha força em dizer não? Em falar, nesse momento, eu tenho um encontro comigo mesmo, eu tenho uma consulta, né? E é uma consulta de fato, porque eu estou consultando a minha alma, e eu estou tratando daquilo que eu preciso de mais, que é alegria.
a felicidade. Continuando a leitura. Todo e qualquer tipo de sofrimento sempre constitui informação da vida a respeito de algo, no indivíduo que está necessitando de revisão, de análise, de correção. Por isso, que no processo de aquisição da consciência, o ser humano aprofunda a autoidentificação, mediante o mergulho no mais profundo do seu ser, utilizando-se dos recursos da meditação, do estudo, da ação, da prática do bem, sem os quais o sofrimento se instala com a função de despertá-lo para a realidade de si mesmo. Joana faz uma coisa muito interessante nesse parágrafo. Todo e qualquer tipo de sofrimento constitui sempre uma informação. Olha que interessante. Então, aqui, Joana nos mostra que nós aprendemos com o sofrimento. O sofrimento não veio nos castigar, ele veio nos ensinar. Porque sempre que eu sofro, eu preciso de parar e olhar com aquele diálogo, aquele silêncio interno, o que está acontecendo dentro de mim e ao meu redor. Não é verdade? É complicado quando, às vezes, um exemplo, nós compramos um chuveiro, aí ia tomar banho, paf, a água, caía a energia, você com a cabeça ensaboada, tal, e dava aquela irritabilidade. Aí foi uma vez, achamos que era coincidência, foi a segunda, na terceira a gente falou, algo está errado. Então, vamos chamar de sofrimento, de desconforto, né? Nos levou a quê? A isso que a Joana está falando. Cada situação que nos leva ao sofrimento, ela pede revisão, análise e correção. Aí nós vamos revisar o que aconteceu. Não, foi depois que a gente comprou o chuveiro novo. Vamos analisar? Para isso nós chamamos o eletricista. E ele falou, a fiação de vocês é antiga, desse chuveiro precisa de uma fiação maior, mais potente. Tivemos que trocar a fiação para o chuveiro não cair. Se a gente não trocasse, o que ia acontecer? Ia dar um curto e poderia estragar a casa toda, né? E aí nós corrigimos e trocamos a fiação. Então, olha só, esse exemplo do chuveiro. Revisão, análise e correção, né? Então, por exemplo, eu deixei para fazer um trabalho, tenho 3 dias, tal, amanhã eu faço. Aí eu vou fazer, no dia de entregar o trabalho escolar, falta energia. A impressora dá lá um tchutchu e não sai papel. Acontece algum problema de ordem técnica. Aí eu vou rever a situação. Poxa, né? O que eu vou ter que fazer? Analisar. Não vou mais procrastinar para o último momento, porque pode dar zebra. E vou corrigir. Eu vou ir para a casa de alguém, eu vou para uma lan house, sei lá, eu vou procurar corrigir aquilo. Mas eu aprendo. E o que é o indivíduo teimoso? É o indivíduo que depois que revê, que analisa e que corrige, que não corrige, só revê, analisa e deixa sem corrigir, aí o problema vai voltar novamente. Então, nós precisamos de ter essa ideia que o sofrimento moral, o sofrimento espiritual, o sofrimento físico, ele vem para que a gente reflita e descubra o que é que não está legal. Pode ser no meu corpo, pode ser no meu mundo, no meu lar, pode ser no meu trabalho, pode ser no meu pensamento. Mas eu preciso de refletir, analisar e o mais importante de tudo, corrigir. Com isso, eu adquiri um ensinamento. Eu aprendi algo, né? E aí, Joana fala que nós precisamos de usar alguns recursos quando nós vamos adquirindo a consciência de quem somos. Recursos para sabermos quem nós somos, o que gostamos, o que necessitamos. São os recursos do silêncio interno
para estabelecer um diálogo meu comigo mesmo, certo? Quais são esses recursos? A meditação, o estudo, a ação edificante. Sem isso, Joana diz que nós ficamos reféns da instalação do sofrimento. Por quê? Porque aí o sofrimento vem para despertar nós, teimosinhos, muitas vezes preguiçosinhos, para a realidade. Né? Às vezes eu estou muito afastado do meu ciclo espiritual, seja na igreja, no centro, no templo. Aí, de repente, começa um sofrimento. O que a gente faz? A gente acha tempo para poder voltar. Então, às vezes, esse sofrimento chega para me despertar e mostrar a realidade que eu estou deixando de lado, mas que é necessária para o meu aprimoramento. Continuando. O sofrimento é, portanto, o mecanismo precioso de que a existência se utiliza para a corrigenda de equívocos e de distúrbios que a insensatez e a imaturidade provocam na harmonia cósmica. Qualquer atentado contra a própria pessoa, contra o seu próximo ou contra a vida, transforma-se em débito na sua consciência, que somente adquire a paz após o indispensável reajuste. Então, como consequência, a carga de aflições e sofrimentos é sempre resultado da gravidade ou não do desconcerto gerado anteriormente. Por isso que nós temos níveis diferentes de responsabilidade, de conhecimento, interligados aos diferentes níveis de sofrimentos. Então, aqui, eu achei interessante essa fala de Joana de Ângeles, que o sofrimento é um mecanismo precioso para que a gente corrija os equívocos, os distúrbios que, quando a gente estava no momento de insensatez e imaturidade, provocaram uma desarmonia cósmica no nosso eu, no nosso mundo, porque quando eu me desequilibro, eu vou desequilibrando, né? É a energia. Quando eu me equilibro, eu equilibro tudo ao meu redor. Então, eu achei interessante saber disso, que nós precisamos consertar os erros que nós geramos, mas que muitas vezes nós estávamos imaturos para saber o que sabemos hoje, não sabíamos, muitas vezes mais insensatos, porque não tínhamos o conhecimento que temos hoje. Então, nós temos que ver esse momento de reparação dos nossos erros desta e de outras vidas como uma oportunidade maravilhosa de aprendizado. Nós não podemos encarar como castigo, como maldade divina, mas como um bem necessário para o nosso crescimento. Vocês lembram que antigamente, hoje não se pode mais fazer isso, né? Mas antigamente a gente tinha que fazer muita cópia de lição. A gente tinha um livro de leitura e o professor, eu lembro que eu estudei, eu não sei vocês, mas eu tinha meus livrinhos de historinhas, né, os capítulos das histórias curtas, se chamava As Mais Belas Histórias. Se não me engano, Lúcia Casa Santa. Sou antiga, né? Mas aí, a gente lia um capítulo que vinha aquela historinha, e aí o que a gente tinha que fazer? Copiar. O professor mandava cópia da página 32 e 33, e a gente copiava. E quando a gente estava fazendo a tarefa, o que a mãe fazia? Letra bonita, escreve na linha, coloca o dedinho do lado, um pontinho para começar o parágrafo. E a gente estruturando a coordenação motora fina naquele espaço ali da folha de papel, com linhas delimitadas, né? E aí, quando a gente não copiava um capítulo direitinho, o que acontecia? Apaga, faz tudo de novo, né? Eu já mandei menina apagar. E eu já paguei muita lição também de casa, né? E aí,
Eu não sei, a minha letra é legível, considero que a minha letra é bonitinha, né? Por quê? Porque a gente apagava, né? Na hora a gente ficava assim, chateado, com raiva, apagava, 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 copiava de novo. Aí ficava aquela lição perfeita e a professora colava uma estrelinha, dava parabéns, ganhava um prêmio, aí valia a pena, depois que a gente tinha reparado. Porque tinha o nosso caderno de cópias. E tinha um caderno chamado Caderno de Cópias. Então era todo escrito depois que você percebia ao longo do ano, do início do ano ao final do ano, uma evolução tremenda na letrinha da gente, né? Então era interessante isso, que é exatamente isso aqui. A gente não tinha a sensatez nem a maturidade. Éramos insensatos e imaturos, querendo fazer rápido para poder brincar, né? Em busca do prazer. Mas não, voltávamos e tínhamos que fazer a tarefinha. Então, isso é importante a gente se dar conta que nós somos responsáveis por tudo que estamos colhendo. Que se tem momentos difíceis, momentos de dor, em algum momento do nosso passado, nós plantamos isso. Por insensatez, por ignorância, por ganância, por egoísmo, por tudo. Éramos nós, a humanidade como um todo. Porque ao mesmo tempo que a gente está nessa estrada evolutiva, a humanidade toda também está evoluindo, né? Então essa frase aqui me chamou muita atenção. O sofrimento é, portanto, um mecanismo precioso que a existência se utiliza para a corrigenda de equívocos que a nossa insensatez e maturidade provocaram na harmonia cósmica, né? Quantas vezes nós achamos que a nossa ação aqui não vai ter uma influência? E vai, né? O que nós fazemos aqui, a energia lá na China vai mudar, né? Então nós precisamos ter consciência que somos todos seres em processo evolutivo, mas que o que sabíamos antes não sabemos agora, né? Porque nós sabemos mais. Nós estamos aprendendo cada vez mais e corrigindo, né? Então, diante disso, o que eu tenho que pensar? Se surge algo que eu estou avaliando como um sofrimento, eu preciso de olhar para aquilo e falar, qual que é o aprendizado disso? O que eu preciso aprender com isso? É paciência? É resignação? É esperança? O que eu tenho que aprender com isso? É fé? Cada um tem que avaliar, né? Continuando. Indispensável que haja uma preparação psicológica para as ocorrências orgânicas e emocionais, considerando o desgaste da máquina, a máquina é o nosso corpo físico, né? Sem que isso afete as estruturas dos sentimentos, cultivando a alegria de viver em qualquer estágio da vida, sob as condições que lhes são inerentes. O que Joana quis dizer? Essa fantasia de uma felicidade plena, única, é um pensamento infantil. Porque para a criança só quer ter prazer. Ela só quer brincar, né? Então ela dorme, ela come, ela brinca e pronto, né? É o prazer da vida. Aí nós não somos mais essas crianças, nós já somos adultos. Adultos e com uma maturidade diferente. Então, o que para uma criança é sofrido, para nós não. Para nós é tranquilo, porque faz parte deste momento de vida que nós estamos vivendo, né? Então, de repente, passar uma noite acordado no período de faculdade para poder entregar um projeto, um trabalho, faz parte dessa fase da vida, né? Se nós estamos com a idade mais além, faz parte a gente começar a ter um pique diferente, né? A de repente ter uma dorzinha aqui, outra ali, que vem com a idade. Então, tem coisas que são inerentes à idade, a gente tem que estar preparado para vivenciar cada idade com plenitude. A minha sabedoria de hoje aos 60 nem chega perto quando eu tinha 30.
Então, sim, eu não tenho aquele corpo de 30, aquela vitalidade, mas eu tenho uma sabedoria que eu não tinha antes. É a gente estar pleno, disposto a ser feliz em qualquer fase da vida, sob qualquer circunstância. É fácil? Não. Mas é possível? É. Desde que nós possamos mudar o nosso padrão de pensamento, mudar o nosso padrão de fala, mudar o nosso padrão de sentimentos. Muitos sofrimentos que existem na Terra podem ser modificados desde o momento em que o ser humano altere a conduta emocional, dispondo-se à renovação e coragem para os enfrentamentos inevitáveis. O não sofrer é uma aspiração utópica, impossível de acontecer na escola terrena em face do seu grau de evolução. Olha bem, gente, que coisa interessante, né? Não sofrer é uma utopia. Por quê? Porque a Terra é um mundo de provas e expiações, caminhando para a regeneração. Nós viemos aqui para aprendizado. É utópico você ir numa aula e não ter um desconforto. Por quê? Porque você está ali aprendendo. Tem coisas que você vai quebrar a cabeça para aprender a fazer, outras rotinas que você vai ter que entrar, né? Por exemplo, um laboratório para medir aquilo o tempo todo, né? Então, qualquer situação vivida por nós é uma situação de aprendizagem. Se vocês gravarem isso hoje, e o meu eu interno também, eu ficarei muito feliz. A nossa vida é um caminho de aprendizagens. Cada sofrimento vem como uma aprendizagem, né? Então, eu posso modificar e muitos dos sofrimentos não fazerem parte da minha vida. Por exemplo, se eu sou uma pessoa melindrosa, eu vou sofrer com a fala do outro, eu vou sofrer pensando no desagrado do outro, eu vou sofrer porque eu tenho que viver em função do outro agradar ou de eu ser agradada pelo outro. Se eu trabalho esse sentimento de melindre e fico mais madura emocionalmente, quantos sofrimentos que eu vou tirar da minha frente? Lembram do exemplo do chuveiro? Se eu consertei o chuveiro, mudei a fiação, quantos sofrimentos futuros eu tirei da minha frente com uma atitude mais correta, mais certeira? Se eu sou uma pessoa que não tolero a frustração, eu preciso de trabalhar esse sentimento, porque muitos dos sofrimentos são perfeitamente deletados se eu estou mais madura emocionalmente. Se eu preciso de passar por uma cirurgia, eu preciso de trabalhar a minha maturidade para esse enfrentamento. Se é um tratamento de uma quimioterapia, eu preciso me preparar e preparar o meio para que isso ocorra sem aquele sofrimento desnecessário, né? Hoje eu conversava com uma amiga que a mãe dela, com 80 anos, está enfrentando um câncer de útero. Fez a cirurgia, retirou o útero, mas vai ter que fazer quimio e rádio. E sabe o que ela está planejando? Cheia de alegria de viver, para quando ela estiver plena, com as perninhas boas, ela voltar a fazer a dança de salão que ela faz. Olha que coisa maravilhosa. É um momento de sofrimento? É, mas não precisa de ser o sofrimento trágico, né? É claro que tem um desconforto, ela pode ter uma náusea, pode ter perder o cabelo, pode ter outros desconfortos que são inerentes a uma quimioterapia, mas ela tem vontade de viver, alegria de viver. Claro que a chance de cura numa pessoa dessa é infinitamente maior, né? E ela está fazendo tudo o que precisa no médico, sem queixa, sem reclamação, sem vitimização, sem melindre, sem raiva de Deus, porque eu. Entendem a diferença? Então, os problemas acontecem. E nós temos os problemas que nós precisamos ter para evoluirmos, para aprendermos, para sermos melhores.
e para pararmos de teimar e continuar a atrair isso para a nossa vida, né? E agora, vocês estão cansados, né? A última leitura. A complexidade dos sofrimentos resulta, desse modo, das intrincadas realizações perversas que os indivíduos se permitem, atirando para o futuro o seu danoso resultado. Então, gente, todo sofrimento resulta de realizações de ignorância, que ela fala perversas aqui, né? De falta de amorosidade, de falta de humildade, né? E que a gente se permite e atiramos para o futuro, né? Quantos de nós em outras existências já acabamos com a vida dos outros, já renegamos filhos, já fomos violentos, né? Porque era uma sociedade assim, muito mais violenta, sem regras e tudo mais. Hoje nós estamos aprendendo, mas nós atiramos isso para o futuro. E qual a lei que existe, né? A lei divina que existe. A lei da ação e reação. O que eu jogo para o universo me retorna nesta ou na próxima vida. Não é mesmo? E a lei do plantio. Eu vou plantar e vou colher. Então, se eu planto algo ruim, eu vou ter que colher aquilo ali para eu transmutar em algo bom, né? Em aprendizados. E Joana finaliza o capítulo dizendo: ser feliz é bênção possível em qualquer conjuntura, mesmo quando se está sofrendo, pelo conhecimento de que está se libertando. A cada sofrimento que eu enfrentar, eu vou ter a sensação que estou me libertando. Estou numa quimioterapia? Sim, estou me libertando deste tumor, né? Estou no processo de mudança? Sim, estou me libertando dessa fase, começando uma fase nova, né? E por aí vai. É uma libertação de algo que eu tinha na minha, algo kármico, né? E que eu vou plantando de formas diferentes. Lidar bem com o sofrimento não é ser masoquista, não é isso que Joana está dizendo. Não é gostar de sofrer. Porque quem gosta de sofrer vai errar de novo para continuar sempre sofrendo. Nós estamos falando aqui de outra coisa. É não se revoltar com o sofrimento. Fazer diferente para não sofrer mais. Entenderam que diferença fundamental? O masoquista, ele adora sofrer. Então ele vai continuar errando sem reparar para continuar sofrendo. A proposta aqui de Joana é diferente. É você conhecer o porquê do sofrimento, o que eu tenho que aprender, como que eu tenho que fazer diferente e reparar, corrigir. Então eu vou estar me libertando deste sofrimento. Quando, ao invés de agir como criança, fugindo dele, eu enfrento ele com maturidade. Vou profundo e tiro aquilo ali, né? Sabe aquelas espinhas assim profundas que você vai lá e o profissional mexe tal e tira, assim, limpa, porque se deixar a coisa, né? É aquele machucado que você vai na rua, tem um arranhão naquela estrada de terra de bicicleta e você tem que lavar com água e sabão para tirar toda a terra. É um sofrimento intenso no momento, mas depois você se livra de muitos outros. É isso que Joana está falando. Não é gostar de sofrer, é fazer direito para depois não sofrer constantemente. E a última frase: felicidade, portanto, não é a ausência de dor, mas a perfeita compreensão da sua finalidade. Olha que frase linda, né? Se alguém quiser até escrever no chat, eu acho bom. Felicidade, portanto, não é a ausência de dor. Por quê?
Porque no mundo de provas e expiações, nós sempre teremos uma ou outra dor para poder nos chamar a atenção e cuidarmos. Mas a felicidade é a perfeita compreensão da sua finalidade. Ou seja, não é não ter dor, é nós compreendermos o porquê dói. E aí tem todo o nosso processo da necessidade do autoconhecimento, de autorrenovação, de novos caminhos, de novas rotinas, novas realidades. Um novo eu que vai surgindo depois dessa dor. Rubem Alves dizia que a gente precisa de ficar muito atento à felicidade, porque não existe a grande felicidade perene, mas são momentos de felicidade. E ele falava assim, a gente tem que ficar tão atento, porque se a gente não ficar atento, a gente não percebe. E ele falava, quer coisa melhor do que ir no banheiro? Sem a ajuda de máquina, que beleza, né? Beber água, eu tô com sede, vou lá beber água. Dar uns passinhos, coçar, onde tem uma coceirinha, né? Quanto de felicidade de enxergar, de ouvir, de falar. Mas às vezes a gente não olha para a felicidade, mas foca no nosso sofrimento. E aí, se a gente não compreende a finalidade da dor, que é aprendizado, nós acharemos que estaremos em profundo sofrimento e nem sempre. Problemas sempre vão existir. Eu tenho um amigo muito querido que eu pergunto assim, e aí, como é que estão as coisas? Ele fala melhor do que eu mereço. Aí eu pergunto, como é que está a vida? Como é que estão as coisas? Ah, a gente está bem, resolvendo hoje, né, os problemas, porque amanhã chegam os novos para a gente aprender mais. E ele tem razão. Não é pessimista, não, é otimista. Então hoje eu estou resolvendo os problemas, estou feliz porque eu estou resolvendo. Amanhã eu sei que vai vir mais. Mas se eu tiver a consciência da minha força, aquela certeza da minha força e da força do Pai, que tudo nos dá em termos de condições para enfrentamentos, vai ser muito diferente, né? Passar pelos problemas. Então, eu queria trazer uma dica para vocês, tá? 2 dicas na realidade. A primeira delas, quando você estiver diante de um problema, eu coloquei no chat aqui ao vivo, lá no início, a primeira falinha, tá lá no início. Para quem quiser depois entrar no canal e copiar, tá ali, certo? Diante de um problema, né? Qualquer que seja ele, a ordem de doenças, de desemprego, de mudança de casa, de insegurança, não sei para o que eu vou fazer, né? Diante de qualquer problema, tem uma afirmação linda para você fazer. Mas faça você com você mesmo. Fale em voz alta. Dê ordens ao seu eu interior, naquele diálogo. Acalme o seu eu interior. Tenha firmeza para que o seu eu interior possa ficar mais tranquilo. E fale assim com você mesmo. Tudo está bem. Tudo acontece para o meu maior bem. Essa situação só me trará aprendizados e benefícios. Eu estou sentindo muita segurança. Se diante de cada problema você falar isso, pense bem a energia maravilhosa que você está jogando para o universo. E você está tomando posse de um eu mais fortalecido e confiante no universo. É diferente do que você entrar em pânico. E talvez isso aqui evita que você entre em pânico. Ah, mas às vezes eu estou com um problema que não vai se resolver agora, vai demorar um tempo. Então, fale várias vezes, enquanto esse problema estiver diante de você como um fantasma te assombrando. Vou repetir. Fale para você para você. Tudo está bem.
Tudo acontece para o meu maior bem. Eu confio nisso. Essa situação só me trará aprendizados e benefícios. Eu sinto muita segurança. Fale isso para os seus problemas. Porque aí, quanto maior e mais fortalecida você está, menor o seu problema vai ficar. Quanto maior a força que você vai dar para o seu problema, mais pequenininho e enfraquecido você fica. E não é o problema que tem que crescer, é você que tem que crescer. Para que esse enfrentamento não seja tão doloroso. E se tiver muito complicado, peça ajuda. Vá para uma terapia, vá fazer uma acupuntura, vá para um tratamento psiquiátrico, reúna com amigos, seja lá o que você estiver precisando. De repente eu preciso de uma consulta com um consultor financeiro para me ajudar, o que decidir, né? De repente eu preciso conversar com alguém que já passou por essa situação antes, né? Eu descubro de repente que eu tenho um filho autista. Entre nas páginas das associações, ligue para uma amiga, para um amigo que já passou por isso, que está mais experiente. Isso é enfrentamento de problemas. Certo? Essa é a dica que eu queria. Diante de um problema, essas afirmações. Agora, tem uma outra coisa que nós estamos esquecendo. A gente vive atrás da tal felicidade, né? E vamos atrás, corremos atrás dela e nunca encontramos. A gente se esquece de olhar essas coisas pequenas. E a gente vê o nosso filho, o nosso netinho dar um sorriso, uma gargalhada, o primeiro passo. Né? Vocês já viram aqueles vídeos que tem de bebê rindo, gargalhando, e a gente começa a rir junto? E quando a gente está de frente para o bebê, a gente sorri? Pois bem, nós estamos precisando de treinar o riso para minimizar os nossos sofrimentos, porque o riso nos fortalece, fortalece até a musculatura, evita rugas, né? Mas de manhã, o que eu já falei com vocês inúmeras vezes ao longo desses 2 anos de estudo oração? Bom dia, gratidão por eu ter vivido após a noite dormida quando tantos não acordaram. Bom dia, que gratidão, mais um dia pela frente. Mas o que está faltando? Bom dia, sorriso, riso, sorriso. Quando eu falar bom dia para o meu eu interior, fale aquele bom dia gostoso, bom dia, né? E dê um sorrisão. Quando você estiver levantando da cama para ir para o banheiro, escovar os dentes, fazer suas necessidades, sorria. Sorria para a vida. Sorria para você. Sorria para quem você dormiu junto. Sorria para o seu cachorrinho. Fale bom dia para o seu au-au, se você mora sozinho com ele. Bom dia. Sorria. Vá até a janela, dê bom dia para o sol, para as suas plantas. Sorria. Por mais que você esteja com uma dorzinha de lado, por mais que você esteja com seu joelho latejando, por mais que você amanheça com dores que vão melhorando ao longo do dia, sorria. Porque o sorriso atrai a felicidade. Muitos momentos de sorriso são grandes felicidades diárias. Então, de tudo isso, nessa lição maravilhosa de Joana de Ângeles, o que eu quero que você tenha em mente é isso. A complexidade dos sofrimentos depende do tipo de enfrentamento que eu coloco para lidar com cada um deles. Sem sofrimentos nós não ficaremos. Não no mundo de provas e expiações. Mas nós não precisamos de sofrer terrivelmente, né? Nós podemos enfrentar e aprender mais rápido. E com isso, termos essa noção da nossa força interior, da paz, da sensação do dever cumprido. Nossa, hoje eu resolvi tantos problemas, olha que coisa boa!
no seu calhamaço lá de problemas dessa vida, que está lá sendo visto pelos programadores da sua reencarnação, você já resolveu um tantão, que coisa boa, né? Então, que nós possamos juntos resolver muitos problemas, e sempre que possível, com um sorriso no rosto, não de falsidade, mas aquele sorriso que vem da alma que acredita que Deus tudo provê, aquele sorriso que acredita que tudo passa, como nos ensinou a nossa mãe Maria, em recado ao nosso querido Chico Xavier. Tudo, absolutamente tudo, passa. Né? E o que é uma vida diante da eternidade? 100 anos, não é nada, é um piscar de olhos. Sigamos com fé, com um sorriso no rosto e com a certeza de que já somos vencedores por chegarmos até aqui. Quantos e quantos sofrimentos já resolvemos, problemas, aflições, dificuldades, e estamos aqui inteiros. E quem está aqui agora comigo, como eu, está buscando o quê? Mais ferramentas de felicidade, de superação e de vitórias, porque a vida vai ser vitoriosa. E vamos lembrar, bom dia, com um sorriso, e converse com o seu problema. A frase está aí no chat. E nesse momento nós vamos fazer a nossa oração, a nossa prece final. Feche os seus olhos e respire pelo menos 3 vezes profundamente, enquanto eu bebo a minha aguinha, para que a gente possa fazer a oração. Pai de infinita bondade, obrigada pela vida, obrigada pela oportunidade de tantos renascimentos ao longo dessas inúmeras existências que nos dão condições de cada vez mais crescermos em luz, em paz, amor, esperança e fé. Jesus, Mestre querido, obrigada, Mestre, por estar sempre ao nosso lado. Desde quando este mundo foi criado, nos acompanhando em todas as nossas vidas passadas, nesta atual, e continuando conosco nas nossas vidas futuras. Obrigada, Jesus, por ser o nosso grande amigo, o nosso farol, a estrela que nos guia. Obrigada, Jesus, por enviar os seus emissários neste instante, para cuidar de cada um de nós que aqui estamos. Que possamos continuar respirando, sentindo esta vida que acontece no íntimo do nosso ser, tanto do nosso ser orgânico quanto do nosso ser espiritual. Obrigada, Jesus, por essas bênçãos neste momento de luz que lavam toda a nossa alma, o nosso corpo, tirando toda e qualquer sensação de desânimo, de tristeza, de derrota. Que nós possamos nos enxergar como dínamos de luz, fortalecidos, rogando o equilíbrio necessário, a força necessária para enfrentarmos cada dor, cada dificuldade, cada empecilho, cada pedra neste caminho que escolhemos trilhar. Rogamos aos amados mentores presentes que possam cuidar de todos nós neste tratamento que acontece, que possam fluidificar, magnetizando essas águas que vão ser os nossos medicamentos, que possam abençoar e proteger os nossos lares, realizando o encaminhamento de todos os irmãozinhos que necessitam de luz para os lugares onde sejam acolhidos. Que os nossos lares, os nossos meios de transporte,
os nossos locais de trabalho sejam abençoados e iluminados, e que possamos juntos, nesta corrente de orações, agradecermos também a presença da nossa Mãe Santíssima, que sempre nos acolhe e nos envolve com seu amor. Ela que disse: Eis aqui a serva do Senhor, com a coragem do enfrentamento de todos os sofrimentos que ela sabia que viria. Inclusive o maior sofrimento, que é ter o seu filho tão inocente levado à cruz do sofrimento. Que nós possamos, neste momento, agradecer ao Pai por termos tantos inúmeros momentos de felicidades diárias, que possamos ser gratos e que possamos acreditar que sempre teremos o necessário para lidarmos com os nossos aprendizados, que saibamos minimizar os sofrimentos e a dor através da consciência de que somos luz, vencedores, e que para tudo existe uma solução. Assim, querido Deus, nós te agradecemos por este momento de reencontro de todos nós, almas amigas. Nós agradecemos este momento de oração, de estudo. Agradecemos e pedimos, Jesus, por todos os nossos familiares e por nossos amigos, encarnados e desencarnados. E assim, plenos de luz, nós vamos neste momento dar um sorriso lindo para a vida, para os nossos mentores, para Jesus, finalizando essa prece com um lindo sorriso na face, lembrando que viver é maravilhoso e viver sob as bênçãos de nosso Pai, sob o amparo de Jesus e o amor de Maria é maravilhoso. Vamos finalizar o nosso estudo de oração neste momento dizendo que assim seja. Então, meus amigos, minhas amigas, mais um estudo finalizado. Que bom, né? Mais aprendizado para nós. Sexta-feira, 18 horas, estaremos aqui juntinhos de novo para mais uma lição de aprendizado. Que todos vocês tenham agora momentos de paz, de harmonia, que descanse o corpo físico, a mente, que tenha uma noite linda de sonhos e sono reparador, e que amanhã o dia possa ser maravilhoso, sexta também. Até sexta às 18 horas, quando nos encontramos novamente. O meu abraço, a minha gratidão e a minha felicidade por estar aqui com vocês. E agora eu quero de cada um boa noite com um sorriso mais lindo para eu receber essas vibrações. Eu estou dando para vocês o meu boa noite com muita alegria. Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Até sexta.